Globo, bola o que rola. Domingo, no Fantástico, uma aventura no Pantanal. Nossos repórteres mergulham num rio infestado de piranhas para tentar esclarecer o mistério. Será que elas são mesmo perigosas ou tudo não passa de um mito? A vida como ela é. Marcos Palmeira, Maitê Proença, Antônio Caloni e Malu Mader, numa surpreendente história de Nelson Rodrigues. Fantástico, domingo, 8 da noite. Globo e você, tudo a ver. Ao respirar, já vou me pelar. Coração Cigano. Em CD, LP e cassete, som livre. Pequenas empresas, grandes negócios. Apoio Sebrae. O serviço de apoio à pequena empresa. E Petrobras, a empresa brasileira que é a sua melhor parceira. Bom dia. Manipular a natureza de forma desordenada, sem respeitar os mais básicos critérios, é sem dúvida nenhuma um grande risco para toda a humanidade. Hoje o ritmo de mudanças na sociedade vem aumentando tão depressa que, se o homem não tomar cuidado, inúmeras fontes oferecidas pelo meio ambiente podem se esgotar, pondo em risco o futuro do planeta. E por falar nisso, amanhã, 22 de abril, é comemorado o Dia da Terra. Ela, que apesar de ter milhões e milhões de anos, continua ainda a ser muito maltratada. Não é possível ver tantos rios poluídos, vastas extensões de florestas sendo destruídas, provocando a poluição do ar que respiramos e matando várias espécies de animais. E não dá para esquecer também o crescimento descontrolado de muitas cidades, onde a falta de planejamento ambiental é apontado como um dos grandes problemas pela população. Diante desses fatos, alguns setores da sociedade começam a adquirir uma consciência ecológica, provando que o indivíduo deve agir harmoniosamente no ambiente em que vive. De olho nessas tendências, o mundo empresarial também vem descobrindo que ecologia pode ser um bom negócio. O programa de hoje vai mostrar algumas pequenas empresas que estão apostando em produtos ligados ao meio ambiente. O Pequenas Empresas, Grandes Negócios está no ar e destaca: um fogão que utiliza a energia solar. Máquinas desentupidoras, uma boa alternativa para casas, condomínios e indústrias. A fabricação de cosméticos feita a partir de um fruto muito popular, o coco. E mais. Uma pequena empresa aposta na volta às origens, diz não à derrubada das árvores e fabrica papel de um jeito bem parecido com o dos chineses, quase 2000 anos atrás. Uma boa notícia para os micro e pequenos empresários. Foi firmado um convênio entre a Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo e o Sebrae, que fornecerá linhas de crédito especiais para capital de giro e investimento de micro e pequenas empresas. Ao todo serão 5 linhas de crédito diferenciadas com um montante inicial de 9 milhões que utilizarão recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Estima-se que esse convênio poderá beneficiar cerca de 12 mil empreendimentos. O acordo faz parte do Programa de Geração de Emprego e Renda, PROGER, firmado em outubro do ano passado entre a Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho e o Banco do Brasil. Tem coisas do dia a dia que tornam-se um verdadeiro problema. Uma delas é desentupir pias, esgotos, entre outras coisas. Decidido a criar um equipamento que ajudasse nessa tarefa, um pequeno empresário desenvolveu algumas máquinas desentupidoras. A máquina veio resolver um antigo e incômodo transtorno. Olha, é uma máquina rotativa, né? Ela tem uma mola flexível que ela vai dentro da tubulação. E a máquina faz essa mola girar e para cada tipo de obstrução, né? Para cada característica de obstrução, ela tem uma ferramenta correspondente que auxilia, né? E faz o desentupimento. Por exemplo, se é uma obstrução por tecido, existe uma ferramenta apropriada.
Se é por lama ou por gordura, existe uma outra ferramenta apropriada. E você pode ir acoplando essas flexíveis na metragem que for necessária para ocorrer a desobstrução, né? A ideia do empresário Eugênio Oliveira foi a de explorar um filão que até 6 anos atrás pouco interesse parecia ter despertado. Olha, esse equipamento, ele era importado. Até 10 anos atrás, ele era importado. E havia necessidade de um equipamento nacional com um custo bem mais barato. Foi aí que nós entramos nesse mercado e desenvolvemos esse equipamento. Como é que foi no início para produzir e em seguida para colocar as primeiras máquinas no mercado? Olha, nós seguimos mais ou menos a distribuição do importado, que era através das revendas, né? Então nós fizemos a máquina e colocamos através das revendas e a gente não vende direto para o consumidor, vende somente através das revendas. Quais são os lugares onde elas mais são usadas? Olha, onde houver um encanamento, uma tubulação, ela pode ser utilizada porque pode ocorrer um entupimento, né? A gente fornece muito para condomínios, hospitais, restaurantes, prestadores de serviço, né? O pessoal a máquina que eles utilizam é esse tipo de máquinas, né? Enfim, qualquer local que tenha uma tubulação, água encanada. Ela pode ser utilizada também em indústrias para limpeza de tubulações de caldeiras, de trocadores de calor. Quer dizer, onde existe um tubo, um cano, ela pode ser utilizada, né? A empresa produz o mesmo equipamento em 3 diferentes formatos. Cada uma tem uma potência, né? A máquina grande, ela é para tubulações de 3 a 10 polegadas. A máquina média, elétrica pequena, vamos chamar assim, ela é para tubulações de 1 polegada até 3 polegadas. Um exemplo mais para se entender melhor, a máquina pequena, por exemplo, ela realiza desentupimentos dentro de uma residência, ou dentro de um comércio, para as partes internas, né, para as tubulações internas. Já a máquina grande, ela já é mais apropriada para tubulações maiores, e essas tubulações se localizam na parte externa, né, de construções, dos edifícios, né. Eugênio, é possível com um equipamento desse se montar um pequeno bom negócio? Olha, é sim. Inclusive a gente fornece muito para esse pessoal de bairro que tem o chaveiro, o encanador. Ele também ele soma mais esse produto para poder atender a vizinhança, né? Então o custo não é alto, ele já tendo um telefone e um pequeno carro, né, para transportar o equipamento, ele pode atender aquela região dele, a área dele, né? E é um serviço lucrativo, né? Porque é basicamente a mão de obra dele e só, né? Não tem mais outra coisa que ele pode aumentar o faturamento dele, né? Um jeito diferente de fabricar papel poupando a derrubada de árvores. Esse assunto você confere depois dos comerciais. Pequenas empresas, grandes negócios. Apoio Sebrae. O serviço de apoio à pequena empresa. E Petrobras, a empresa brasileira que é a sua melhor parceira. Ela é recordista mundial na exploração de petróleo em águas profundas. Produz 850 mil barris de petróleo por dia e tem mais de 7.200 postos de distribuição espalhados de norte a sul do país. Mas o que a Petrobras gosta mesmo é de prospectar novos parceiros, porque é trabalhando também com pequenos e médios empresários que abastecemos a esperança de crescer cada vez mais. Petrobras, a empresa brasileira que é a sua melhor parceira. Ordem do dia. 9 horas, pagar o alvará. 11 horas, recolher os encargos sociais. Meio-dia, pagar as taxas. 13 horas, pagar os impostos. É mais ou menos assim que o Brasil vem tratando suas pequenas empresas, com uma legislação que não faz o menor sentido. Providenciar, nada consta, tudo consta. Alguma pergunta? Está na hora de mudar, para que os pequenos tenham chance de crescer. Eu não quero ver choro, hein? A Globo, bola o que rola.
As armações de duas lindas gêmeas num colégio que é a maior curtição. Aí, galera, neste domingo, 10h30 da manhã, Globo e você, tudo a ver. Venha viver as maiores emoções de sua vida. Star World Mountain, Maximotion, o cinema que coloca você dentro do filme. Teatro Maurício Sirotsky, com capacidade para 5.200 lugares. 47 super atrações, 7 teatros, 220 artistas. Beto Carreiro World, o 5º maior centro de lazer e entretenimento do mundo. Balneário de Penha, próximo a Camboriú. Faça de Beto Carreiro World o passeio mensal de toda a sua família. Os anjos existem, moram no seu coração e podem transformar a sua vida. E você, está preparado? Agora em vídeo o maior sucesso da TV americana. Histórias de Anjos. Uma revista e uma fita de vídeo trazendo depoimento emocionante de pessoas que viram e falaram com estes mensageiros divinos e ensinando você a ficar mais sintonizado com eles. Não perca nas bancas Histórias de Anjos. Depois deste encontro, sua vida nunca mais será a mesma. Animais silvestres não são animais de estimação, mas continuam sendo capturados e vendidos. Um crime que coloca muitas espécies em risco de extinção. Grande parte deste comércio é feita com filhotes que, ao serem capturados, têm seus pais abatidos. Se alguém lhe oferecer um animal silvestre, não compre. Ninguém pode substituir seus pais naturais. Animais silvestres. Quem ama, não compra. Globo, bola o que rola. Ponto a ponto. Que aqui tem que ser bom debaixo d'água também. As provas mais alucinantes, agitando a galera, eletrizando uma super competição. Qual é o ponto radicado dessa televisão? Qual é? Ponto a ponto. Hoje, 3 da tarde. Globo e você, tudo a ver. Ajudar pequenos empresários a fazer bons negócios é o objetivo da nossa sessão de classificados. Confira as oportunidades de hoje. A inventora Vera Lúcia Martins procura empresas de refrigerantes, cervejas e sucos acondicionados em latas, interessadas em adaptar uma tampa protetora para esses produtos. Contatos pelo endereço: Rua Augusto Meyer, 15, Estrada de Cabo Sul, Vila Jardim, Campo Grande, CEP 230-16-670, Rio de Janeiro. A empresa Mille busca parceiros para a distribuição de sucos naturais. Contatos pelo fone 011-228-5031, São Paulo. A Estemac, máquinas de escritório, se oferece para ser representante comercial na área de informática em Ponta Grossa, Paraná e região. Fone de contato 042-222-2594, Ponta Grossa, Paraná. J. Martins Neto Representações aceita representar empresas nos setores de alimentação, presentes, utilidades domésticas e perfumarias em toda a Paraíba. Fone 083-221-2109, João Pessoa. Se você quer ser representante, revendedor ou até mesmo divulgar o seu negócio, não se esqueça. Escreva para o nosso programa. O endereço é Rua Dona Antônia de Queiroz, 520, Consolação, São Paulo, capital. CEP 01-307-010. O vídeo empresa desta semana vem de Rio Claro, interior de São Paulo, e apresenta o empresário Rogério Tadeu Gonduta, que exercitou sua criatividade e fabricou um fogão que utiliza a energia solar. A vantagem do aparelho é que, além de economizar energia, ele não polui e também não deixa a cozinha engordurada. Para utilizá-lo, basta ter um pequeno espaço aberto e que receba diretamente a luz do sol. A empresa All Solar desenvolveu um tipo de fogão que pesa apenas 9 quilos. Sua montagem é simples e rápida. Basta posicionar o tripé,
Depois colocar o suporte do espelho e da panela. No caso de churrasco, é colocada uma tampa. Tudo isso é feito em poucos minutos. A regulagem do fogão é bastante simples. Direciona-se a panela ou a chapa a ser aquecida no suporte, observando-se o reflexo da luz. Ela deve atingir o fundo do recipiente. Caso contrário, afrouxa-se o instrumento de regulagem e movimenta-se o espelho até o foco atingir o centro do recipiente. Eventualmente, é necessário girar o tripé para centrarmos a luz. A distância do centro do espelho até o fundo do recipiente muda quando trocamos de panela de pressão para uma panela de tampa. Ou seja, aproxima-se ou afasta-se a panela do espelho. Já as panelas de fundo preto ou de teflon absorvem mais calor. As de ferro fundido dão mais sabor à comida. Porém, as de alumínio perdem calor, pois são claras e refletem a luz e demoram mais para preparar os alimentos. O tempo que o fogão solar leva para preparar a comida é quase o mesmo do fogão a gás. O empresário está procurando representantes para comercializar o seu produto. Está aí uma boa ideia. O Brasil é um país que tem sol em boa parte do ano e a energia solar é inesgotável. Sendo assim, o sol é uma rica fonte natural e econômica que pode ser aproveitada tanto nos dias de hoje como no futuro. Outra boa ideia ligada à natureza é a reciclagem. Atraídos pela grande variedade da flora brasileira, 2 argentinos resolveram aproveitar as fibras e texturas das plantas na fabricação de papéis artesanais. Papel de carta, papel de guardanapo, papel para o repórter. No início da era cristã, os chineses inventaram o que talvez não imaginassem que iria se tornar tão comum e tão indispensável: o papel. Naquela época, era feito a partir da fibra de plantas como esta, que eram maceradas e depois secadas ao sol. Passou-se o tempo, vieram as indústrias, a tecnologia, os processos químicos. Passou-se a fazer papel com madeira, derrubando-se árvores. Mas hoje, 2000 anos depois, uma pequena empresa aposta na volta às origens, diz não à derrubada das árvores e fabrica papel de um jeito bem parecido com o dos chineses. A empresa chama-se Bai. Foi fundada há 2 anos pelo casal de argentinos Christian e Cláudia. A matéria-prima que eles utilizam são fibras extraídas de folhagens brasileiras, como yuca, pita, bananeira e hibisco. Como é que surgiu a ideia de fazer esse tipo de papel? Bom, surgiu a partir de uma pesquisa que eu fiz anos atrás sobre as fibras papeleiras brasileiras, que são muitas e que permitem um resultado estético muito interessante. Como havia uma necessidade no mercado de papel reciclado, neste caso um papel reciclado refinado, um papel reciclado decorativo, comecei a criar objetos e peças de papelaria. Por enquanto, o apelo ecológico da pequena empresa é simbólico. Com uma produção de 2 toneladas de papel por ano, a Bai poupa a derrubada de 80 árvores. A gente recicla as aparas da indústria e combina essa reciclagem com fibras longas que se extraem da folhagem seca, sem necessidade de cortar a planta. A produção é assim. As folhagens são cortadas, liquidificadas, tingidas, colocadas num tanque de dispersão, peneiradas, vão para a secagem e são retiradas. Para fazer 18 produtos de papelaria, como cartões, envelopes e convites, são misturadas a massa a paras. Mas o empresário usa também as fibras puras para fazer quadros como estes. Neste caso, eu estou usando o papel como um elemento estético. A partir das texturas naturais e das cores das fibras, eu faço uma construção geométrica. Eu estou usando o papel como cor. Estou colando o papel sobre uma tela.
A produção da papelaria é terceirizada. As vendas são feitas por representantes espalhados pelo Brasil. Os preços são mais altos que os do papel comum, mas o mercado é outro. Qual é o perfil dos seus clientes? São clientes que querem fazer algum projeto especial, eles querem de alguma forma ter um papel especial. O papel feito à mão não substitui o papel comum. Ele é para ocasiões especiais, para eventos especiais. Então são em alguns momentos. E o mercado é bom desse tipo de produto? É um mercado em expansão, um mercado pequeno em crescimento. Há 1 ano atrás ou 2 anos atrás, as pessoas nem sabiam direito por que reciclado era mais caro ou diferente, ou por que tinha textura. Isso com o tempo foi mudando, agora está já mais aceito, mais conhecido e em crescimento. Você vai ver daqui a pouquinho as muitas vantagens do coco na fabricação de uma linha completa de beleza. A Globo, bola o que rola. Domingão do Faustão. Tem vídeo cacetada. O artilheiro Túlio no divã do Domingão. No Alô Faustão, Stefane Cessian invadindo uma luta de boxe de mulheres. E ainda Marina Lima, Companhia do Pagode. E a atração internacional Donato e Stefano. Domingão do Faustão, neste domingo, 4h30 da tarde. Globo e você, tudo a ver. Pai capitalizado já garantiu a faculdade do filho. Se der sorte, monta até o consultório. Menino, o que você tá fazendo? Tô capitalizando, tô capitalizando. Mas menina, o que você tá fazendo? Tô capitalizando. Procure seu título de capitalização Ourocap nas agências Banco do Brasil. Você aplica um pouquinho todo mês, se capitaliza e concorre a centenas de prêmios. Os anjos existem, moram no seu coração e podem transformar a sua vida. E você, está preparado? Agora envie o maior sucesso da TV americana, Histórias de Anjos. Uma revista e uma fita de vídeo trazendo depoimento emocionante de pessoas que viram e falaram com estes mensageiros divinos e ensinando você a ficar mais sintonizado com eles. Não perca nas bancas Histórias de Anjos. Depois deste encontro, sua vida nunca mais será a mesma. A matança indiscriminada de animais, principalmente escorpiões, aranhas e serpentes, altera o equilíbrio ecológico, favorecendo a proliferação de vários tipos de pragas agrícolas, incluindo os ratos, que transmitem doenças ao homem. As serpentes vivem no chão, sobre as árvores, nos rios e lagos. Em regiões onde predomina a monocultura de citros e cana-de-açúcar, os ratos, não encontrando grãos no campo, procuram paióis e as casas, no que são acompanhados pelas serpentes. Nos acidentes com animais peçonhentos, a vítima deve ser levada imediatamente ao hospital, se possível levando o animal agressor para reconhecimento. Em caso de alta frequência de serpentes peçonhentas em áreas ocupadas pelo homem, discuta o assunto com a comunidade local e procure ajuda e orientação de especialistas. Já está no ar a TV Escola, um canal exclusivo via satélite para promover a atualização de 1 milhão de professores. Todas as escolas do país com mais de 100 alunos estão recebendo aparelho de televisão, videocassete e antena parabólica para captar as imagens. Se a sua escola ainda não recebeu, ligue grátis para o MEC 0800 61 6161. Acorda, Brasil! A Globo, bola o que rola. Nesta segunda em Intercine, Kim Basinger, linda, louca e muito violenta, envolvendo Richard Gere numa perigosa trama de assassinato. Desejos, nesta segunda, depois de Tela Quente em Intercine. Globo e você, tudo a ver.
Grandes iniciativas muitas vezes resultam em boas ideias. É o caso do projeto de pesquisa Identificação do Inventor Nordestino, patrocinado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Conselho Nacional de Pesquisas, CNPq. O projeto tem como objetivo cadastrar os inventores do Nordeste e promover seu aperfeiçoamento, bem como estimulá-los a patentear seus inventos, assim como promover o espírito empreendedor. De acordo com a universidade, já estão cadastrados cerca de 200 inventores, perfazendo 350 inventos. Alguns deles são bem interessantes, como o raspa-coco ergométrico manual, capaz de raspar até 20 cocos por hora, o descascador manual de castanhas de caju, a mesa para fabricar gelo instantâneo e muitos outros. Para maiores informações é só ligar para 084 217 9527. Aproveitando as propriedades medicinais e estéticas do coco, fruto encontrado principalmente no litoral do Brasil, uma pequena empresa de representações montou um negócio que já virou franquia até no exterior. A reportagem é de Marcelo Baccarini. A empresária Sheila Belotti, presidente da Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, é também dona de uma empresa que leva seu próprio nome, responsável pela distribuição dos produtos da Coco Brasil, feitos com base no fruto coco. Eu, em 1990, estava buscando alguma coisa para representar, logo assim que iniciei meu negócio. E ganhei um sabonete de presente, fiquei encantada pelo cheiro, assim, uma fragrância maravilhosa. Decidi, então, entrar em contato com essa fábrica, que na época estava voltada com as exportações, e começamos a negociar um trabalho de representação. Durante 6 anos, Sheila fez uma série de estudos para descobrir o potencial do fruto coco. Chegou a uma conclusão: se do coco nem tudo se come, tudo com certeza se aproveita. Para vocês terem uma ideia, eu tenho essa parte do coco aqui, que é o mesocarpo, que na verdade você pensa que não serve para nada, mas hoje existem empresas que fazem estofamento para automóveis com esta parte aqui, que chama-se mesocarpo. Depois nós temos essa partezinha aqui, que fica entre essa casca fibrosa e a chamada polpa do coco. Essa partezinha nós também utilizamos para uma série de coisas, tanto dentro do nosso folclore, quem já não tocou na escola usando essa parte do coco, né? Também se aproveita para cuia, se aproveita para comer. Você pode usar isso como uma caçamba para comida, né? Até como enfeite, como decoração, enfim, você tem uma utilização, faz-se brincos, pulseiras, N coisas com esse pedaço, essa parte do coco chamado endocarpo. Depois nós temos essa parte aqui nós temos um coco bem verde, que é essa carnezinha aqui, tá? Aqui, chamada a polpa do coco, certo? Essa polpa do coco, ela é formada pela deposição dos nutrientes da água de coco. E o óleo de coco que nós trabalhamos, que nós produzimos os nossos cosméticos, ele é feito a partir dessa polpa desidratada. Então, você imagina o que nós estamos falando a nível de nutrientes e dentro da própria cosmetologia e o seu uso na estética. Conhecido o potencial da fruta, Sheila fez parceria com a Coco Brasil e desenvolveu uma linha completa com base no coco. Shampoos, óleos, hidratantes, esfoliantes, um total de 20 itens. Sheila agora está selecionando interessados em expandir o negócio através de franquias. Com um investimento inicial de R$ 2.500 a R$ 4.000 e vendendo 5.000 unidades por mês, ela calcula que o retorno do capital vem em 6 meses. A empresa já negociou 2 franquias, uma no Brasil, outra no Japão. Eu estive o ano passado, eu estive em 94, na verdade, em Portugal, já fazendo estudos sobre a primeira franquia no exterior, mas os japoneses chegaram e saíram na frente. Então, estamos indo agora, desse próximo ano, para o Japão, abrindo a primeira franquia no mercado internacional e em Portugal, possivelmente, no próximo ano, concretizando os nossos negócios lá também. Além da venda de produtos feitos do coco, Sheila tem um outro negócio,
junto com a esteticista Lima Guimarães Pinheiro. É a clínica de estética Maison Pelle e Capelli, a empresa da assessoria para quem quer montar uma clínica semelhante. A Maison Pelle e Capelli, além da assessoria spa, que ela também trabalha nessa área, se você tem um spa, você não precisa ter empregados, ter uma clínica, ter toda essa aparelhagem. A Maison Pelle e Capelli dispõe de toda uma aparelhagem portátil que leva até você com profissionais terceirizados que são administrados por nós. E se você deseja abrir uma clínica, a Maison Pelle e Capelli tem os seus cursos de treinamento e te dá toda a assessoria, desde te indicar como é que o melhor equipamento que você pode usar, que você deve usar. Então, isso você, dentro do teu orçamento, a gente vai estudar como você pode te orientar. Todos os produtos utilizados também são à base de coco, seja para tratamento capilar, tratamento facial ou corporal. Pra você ter uma ideia, o poder do óleo de coco, ele é altamente hidratante, ele é cicatrizante, ele tem um poder bactericida. Você usa o óleo de coco como solvente de hormônios e vitaminas. Então você imagina isso tudo dentro do campo da estética. E como curiosidade, vale lembrar que durante a Guerra do Vietnã, a água de coco foi utilizada em substituição ao plasma sanguíneo no tratamento de feridos. Reconhecido por ser um grande humorista, o comediante Castrinho é também um empresário bem-sucedido. Ele é o destaque no próximo programa. Olha, não percam domingo no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu vou tentar ensinar você como é que se cozinha bem. Preservar a natureza é preservar a si mesmo. A ganância não leva a nada. A sabedoria leva a tudo. Santo Agostinho, no ano 399 depois de Cristo, já dizia: os homens viajam para se maravilhar com as alturas das montanhas, as ondas imensas do mar, os longos cursos dos rios, o vasto âmbito do oceano, o movimento circular das estrelas, e passam por si mesmos, sem se maravilhar. Pense nisso. Até o próximo Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Rede Globo Minas. Assista agora Globo Rural. Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Apoio Sebrae, o serviço de apoio à pequena empresa. E Petrobras, a empresa brasileira que é a sua melhor parceira. A Globo, bola o que rola. Mundial de Fórmula 1. Grande Prêmio da Europa. As feras do automobilismo voando baixo no circuito de Nürburgring. Grande Prêmio da Europa. Ao vivo, domingo, dia 28. Mundial de Fórmula 1. Oferecimento Antártica, clara, leve e gostosa, a cerveja Paixão Nacional. Cheetos, o queijo que detona. Pepsi, a escolha da nova geração. Rainha, tradição e qualidade desde 34. E McDonald's, com você no Grande Prêmio da Europa. Globo Rural. Oferecimento Dolomita do Brasil. Use calcário Dolomita e multiplique sua produção. A colheita da soja em Mato Grosso do Sul está atrasada, mas os produtores confiam no lucro. Nos primeiros dias de vida, o leitão é muito delicado e precisa de uma série de cuidados. Daqui a pouco você vai conhecer algumas recomendações de manejo. Carneiro. O que o criador deve fazer para manter seus animais com saúde? Em Minas Gerais, a preparação do feno para alimentar o gado na época da seca.
Essa aqui é uma batata sadia. Agora veja a diferença em relação a essa outra, que foi atacada por uma doença chamada sarna, para a qual não tem cura. Mas dá para prevenir. No programa de hoje a gente vai ver como se faz essa prevenção. Começa a chover na região produtora de farinha de mandioca da Bahia, mas as plantações ainda não se recuperaram da prolongada estiagem. A febre do pesque pague. Só na Grande São Paulo são mais de 400 sítios que foram transformados em pesqueiros. São eles que estão viabilizando a piscicultura no Vale do Ribeira. Bom dia. O conflito pela posse da terra gerou mais uma tragédia no campo essa semana. Quarta-feira passada, uma rodovia que liga o município de Curionópolis a Marabá, no Pará, se transformou em cenário de guerra. Estas imagens, exibidas no Jornal Nacional, mostram o confronto entre a Polícia Militar do Pará e os agricultores sem terra. Confronto que fez dezenas de mortos e feridos entre os agricultores. Assim como o massacre de Corumbiara em Rondônia no ano passado, esse do Pará revela a incompetência do país para resolver seus problemas agrários. Ano após ano, plano após plano, parece que o Brasil ainda não se convenceu de que a questão agrária depende de solução política e não de polícia. Bem, nossa primeira reportagem de hoje trata de um problema sério da criação de suínos. De cada 100 leitões que nascem no Brasil, 12 morrem no primeiro mês de vida. Essa taxa pode cair se o criador tomar alguns cuidados básicos. Veja as recomendações da Embrapa de Suínos em Concórdia, Santa Catarina. Esses leitões têm 28 dias e estão prontos para o desmame. Cada um pesa 8 quilos e são um tipo de animal que todo produtor quer ter. Mas para chegar até aqui, eles passaram por uma fase muito delicada e que exige muita atenção do criador. O leitão nasce frágil e dá muito trabalho, mas os cuidados são fundamentais para reduzir as mortes na leitegada. Nós temos que considerar que uma fêmea é uma máquina de produzir leitão, né? Então, cada leitão desses que nasce vivo e que depois morre, ele custa cerca de 60 quilos, 55 a 60 quilos de ração. Se morrer o leitão, entra o prejuízo, porque é um leitão que a porca consumiu ração para produzi-lo. Dr. Nelson Mores vai mostrar dia a dia quais devem ser os cuidados com os leitões na fase de amamentação. O trabalho começa mesmo antes do nascimento. A porca prenha recebe um banho de água e sabão. Vale cuidado especial na região da vagina e nas tetas. É fundamental para retirar sujeiras, alguns parasitas da parte externa das porcas, né, antes delas serem introduzidas na maternidade, que deve estar limpa e desinfetada também. Enquanto ela se diverte com a mordomia, já tem gente preparando a sala do parto. Um desinfetante à base de iodo ou amônia. Esse pulverizador pode ser uma máquina elétrica ou pode ser também para produtores menores, pode ser um pulverizador costal, manual. No processo de desinfecção é muito importante que o produtor use produtos disponíveis no comércio, nas casas agropecuárias, e usá-los na dosagem correta, de acordo com a recomendação do fabricante. Pronto. Sala limpa, porca limpa, é só aguardar o parto. Repare como elas caminham devagar. Cada uma traz no ventre o peso de 11 ou 12 leitõezinhos. Umas 6 horas antes do parto, a fêmea já solta leite das tetas. Este líquido viscoso é sinal que a placenta se rompeu. Só faltam 15 minutos. Dr. Mores massageia a porca para ajudar nas contrações. E lá vem o primeiro. Um leitão que nasceu normal, né? Por que precisa secar assim o rostinho dele?
Primeiro é para evitar que ele engula esse líquido e com isso ele possa se afogar. E segundo é para, principalmente em dias frios, evitar que o leitão se resfrie mais ainda. Em seguida vem o corte do cordão umbilical. O leitão fica apoiado numa cama especial para o manejo. Se apanha o cordão desinfetado, previamente desinfetado, e se faz a ligadura cerca de 3 centímetros da barriga do leitão. O produtor deve cortar o umbigo 1 centímetro abaixo da ligadura. É muito importante, nesse momento, imediatamente fazer a desinfecção do cordão umbilical, porque através do cordão umbilical é uma porta de entrada de agentes infecciosos, que podem causar várias doenças. E para desinfetar está usando o quê? Está usando uma solução de iodo e se introduz o cordão umbilical, imergindo totalmente na solução desinfetante. O leitão já nasce com 8 dentes, que podem machucar as tetas da porca. O criador deve cortá-los com a ajuda de um alicate. Tem que ter o cuidado de cortá-lo bem rente à gengiva, sem machucar a gengiva e sem deixar o dente pontiagudo. Agora o leitão está pronto para mamar o colostro, um leite mais grosso que a porca produz nos 2 primeiros dias. Bom, além de todos os nutrientes que o leitão deve receber, em termos de proteína, gordura, aminoácidos, o principal ingrediente são os anticorpos, que vão proteger, vão dar aquela resistência contra doenças, ao leitão. Alguns leitões têm dificuldade para mamar. Repare como o eixo se desequilibra e não consegue alcançar a teta da mãe. Nesse caso, o criador deve ajudar o desajeitado. O mesmo cuidado vale para leitões muito fracos. Caso contrário, podem ficar subnutridos e até morrer. Eles sentem frio e aí eles vão se aquecer junto à porca e com isso a porca levanta e ao deitar-se ela acaba esmagando os leitões. E uma das principais causas de mortalidade nessa fase é o esmagamento. No segundo dia, o leitão já engordou 200 gramas. É hora do corte do rabo. O corte do rabo deve ser feito nessa última parte do rabo, que é uma parte insensível, especialmente para evitar o canibalismo, o vício de uns morderem o rabo do outro na fase de crescimento e engorda. A Embrapa recomenda um alicate especial que esmaga o rabo e reduz o sangramento. Aqui novamente se usa a solução de iodo para desinfetar. Terceiro dia, o leitão precisa de uma injeção de ferro para evitar a anemia. Dr. Mores prepara a dose de acordo com a indicação do fabricante. Ele puxa a pele do pescoço para evitar que o líquido volte pelo buraco da agulha. É também no terceiro dia que ele recebe uma marcação na orelha que serve para identificação. No primeiro mês de vida, o frio é grande inimigo do leitão. Atrapalha o ganho de peso e contribui para o aparecimento da diarreia, maior causa de morte nesta fase. Essa caixa é muito importante. A instalação de um caixote como este ao lado da baia da porca resolve o problema. Ele é aquecido por uma lâmpada comum de 100 watts, ligada a um termostato que mantém a temperatura. Se ficar muito quente, a lâmpada desliga automaticamente. Logo no nascimento se regula a temperatura por volta dos 32 graus centígrados. E após se pode ir reduzindo 1 grau por semana, de modo que por volta do desmame a temperatura seja em torno dos 26 graus centígrados. E você usa um termostato para cada caixote? Não. O produtor pode usar um termostato para cada sala de maternidade. Normalmente é suficiente para controlar cerca de 10 a 12 caixotes desses aqui. Quando o leitão completa 10 dias, já pode começar a receber ração no coxo. Ela é fornecida em pequenas quantidades, várias vezes ao dia. Essa é a idade ideal para fazer a castração dos machos. Aqui o pessoal usa o método chamado de castração ignal. O corte é feito um pouco acima dos 2 últimos pares de tetas. É um corte pequeno, de 2 centímetros, suficiente para puxar os testículos para fora e cortar. E não precisa fechar esse corte? Não, esse corte ele está localizado entre as pernas, Com o leitão em estação de pé, esse corte fica fechado e em poucos dias ele cicatriza. Ao contrário do que a castração escrotal,
O leitão tem o hábito de sentar-se e nesse processo, quando ele senta na baia, ele pode contaminar a ferida cirúrgica e provocar uma infecção. Em quanto tempo ele fica sequinho, fica bem cicatrizado? Em cerca de uma semana a 10 dias ele está já seco e curado. Agora é esperar até o leitão completar 28 dias para fazer o desmame. Um leitão excelente, né? Deve pesar uns 8 quilos. E como ele veio desenvolvendo bem até essa fase, daqui adiante vai ser moleza para o produtor. Provavelmente ele deva atingir os 100 quilos de peso vivo por volta dos 140 a 150 dias de idade. Depois que ele chegou nessa fase, aí pra frente é mais simples? É mais simples, é mais simples. A fase mais crítica é a fase de amamentação. E se ele passou bem essa fase, as outras duas fases são bastante simples. A Embrapa tem este folheto que custa R$ 4,50 com as informações sobre os cuidados com os leitões. Embrapa, Caixa Postal 21, Concórdia, Santa Catarina, CEP 89.700-000. Embrapa, Caixa Postal 21, Concórdia, Santa Catarina, CEP 89.700-000. As notícias que você vai ver daqui a pouquinho no Globo Rural. Volta a chover na região produtora de mandioca da Bahia. E a colheita da soja está quase no fim em Mato Grosso. Depois dos comerciais. Aí, galera, hoje 15 para as 11 da manhã. A Globo, bola o que rola. Aladim, uma turma que adora o perigo numa confusão das Arábias. Dos estúdios de Walt Disney, Aladim, neste domingo, 12h15. Globo e você, tudo a ver. As florestas e os jardins de Minas comemoram a maior conquista dos últimos tempos. Dacmac, primeira revenda autorizada e assistência técnica Husqvarna do estado. Aqui se planta tecnologia de ponta para colher excelentes resultados. Em oferta especial, roçadeira Husqvarna e mais todas as ferramentas que vão fazer o seu trabalho mais rápido, seguro e eficaz. Dacmac, revenda autorizada e assistência técnica Husqvarna em BH, Tupis 1228. 62 mil produtores rurais associados em todo o estado. 102 cooperativas de crédito rural filiadas. Sicredi MG, Sistema Integrado das Cooperativas de Crédito Rural de Minas Gerais. Um sistema em constante expansão, porque o campo é fundamental para a sobrevivência das cidades. A Globo, bola o que rola. Patrick Swayze, Demi Moore, numa história de amor que emocionou o mundo. Ghost, do outro lado da vida. Filme vencedor de 2 Oscars com Whoopi Goldberg. Temperatura máxima. Neste domingo, 12h30. Globo e você, tudo a ver. O ministro da Agricultura, Andrade Vieira, entregou sua carta de demissão para o presidente Fernando Henrique Cardoso na sexta-feira. O presidente aceitou a demissão, mas pediu para o ministro continuar no cargo por mais alguns dias, até a posse do sucessor. O tempo mudou essa semana no norte da Bahia. A chuva deu